A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, você está no canal IEFLA, e nós estamos agora meditando o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Esse é o segundo vídeo, ainda estamos no capítulo 1 do tratado. O que consiste nesses vídeos? Nós vamos ler o tratado, tá? Eu vou ler o tratado, você pega o seu tratado aí, tá? Pode ser dessa edição ou de outra edição, não tem problema. Algumas palavras podem estar um pouquinho diferentes, mas é o mesmo significado. E você vai acompanhar. Eu vou ler, você vai acompanhar e eu vou parando em alguns momentos para que a gente possa meditar alguns detalhes. E, é claro, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí no canal, pode deixar a mensagem aí. E na próxima parte, nós estaremos sanando todas essas dúvidas aí, na medida do possível, né? Claro. Mas o que a gente não souber, a gente vai procurar quem sabe, não é? Então, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele foi escrito por São Luís Maria Grimond de Montfort. E todos aqueles que se consagram pelo método monfortino, né? A Nossa Senhora, a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora, ou a Nossa Senhora, enfim, utilizam e precisam ler esse tratado. Então, de uma forma assim, que nos ajude na leitura, tem muitos já gravados, eu decidi também, né, sentir essa necessidade de gravar. Também lendo o tratado e meditando. Então, nós estamos meditando no capítulo 1. No primeiro vídeo, nós lemos a importância, a necessidade dessa verdadeira devoção a Maria. E aí nós vimos o primeiro princípio, em que Deus deseja servir-se de Maria na encarnação. Aí nós vimos desde o início, né, Maria, referenciando Maria tão pequena quanto um átomo diante da grandiosidade de Deus, ou seja, só Deus é aquele que é, nunca colocando a Imaculada Virgem Maria como uma deusa, mas Deus a escolheu. E aí sim, ela é a bem-aventurada, cheia de graça, plena da graça. E aí nós vamos continuando, né? Deus quis se tornar, ser gerado nela através do Espírito Santo, e ali a segunda pessoa da Santíssima Trindade ele é submissa. Pense um Deus no ventre humano, no ventre de uma mulher. Então tem que ser um local puro, santo, e essa mulher sim é santa. E nossa, o diácono fala mulher, mulher, assim como diz na palavra, mulher do Gênesis ao Apocalipse, não é? Então vamos dar continuidade. No segundo princípio, Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas. E aí nós vimos, né, como na santificação das almas também Deus, né, e Maria, Jesus, filho de Maria, Maria rainha, Deus por pai, Maria por mãe. E aí nós paramos, nós paramos exatamente na mensagem que falava assim: ó mistério de graça, escondido aos réprobos e tão pouco conhecido dos predestinados. Essa graça tremenda, né? Finalizando aqui, eu vou voltar para que a gente relembre do primeiro vídeo, tá? Santo Agostinho, ultrapassando-se a si mesmo e a tudo que eu acabo de dizer
afirma que os predestinados, por se tornarem conformes à imagem do Filho de Deus, vivem neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem. Lá são guardados, alimentados, sustentados e criados por esta boa mãe, até que ela os gere para a glória depois da morte. Este é propriamente o dia do seu nascimento, pois é assim que a Igreja chama a morte dos justos. Nascer. O nosso nascimento é para Jerusalém Celeste, não é? Ó mistério de graça, escondido aos réprobos e tão pouco conhecido dos predestinados. Então, vamos agora dar sequência. Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos, e diz-lhe: lança raízes entre os meus escolhidos. Ó minha bem-amada e minha esposa, lança as raízes e todas as tuas virtudes nos meus eleitos, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude e de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo encontrar-te ainda na terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduze-te para isso nos meus eleitos, que eu possa ver neles, com agrado, as raízes da tua fé invencível, da tua humildade profunda, da tua mortificação universal, da tua oração sublime e ardente caridade, da tua firme esperança e de todas as tuas virtudes. Tu continuas a ser minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Que a tua fé me dê fiéis, dê-me virgens a tua pureza e a tua fecundidade, eleitos e templos. Olha que maravilhoso essa meditação que São Luís de Maria Grimond de Montfort coloca para nós, do Espírito Santo, que Nossa Senhora continua sendo ainda fecunda, fecundando e gerando filhos, sua descendência. Né? Assim como Jesus foi gerado no seio, por escolha de Deus, gerado no seio da Virgem Maria, e por fim o Imaculado Coração de Maria triunfará, assim nós também temos que caminhar. Aceitar a submissão, assim como Jesus foi submisso, foi gerado, foi criado, foi cuidado, como diz aqui, né? Fecunda como nunca. Olha só, que a tua fé me dê fiéis, dê-me virgens a tua pureza e a tua fecundidade, eleitos e templos. Depois de lançar as suas raízes numa alma, Maria opera nela maravilhas de graça que só ela pode produzir, pois só ela é a Virgem fecunda, que tem sido e será sempre sem igual em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha de quantas existiram ou existirão, o homem-Deus. Produzirá ainda, consequentemente, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que hão de vir no fim do mundo estão-lhe reservadas, pois só esta Virgem singular e miraculosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, coisas singulares e extraordinárias. Tendo-a encontrado numa alma, presta bem atenção nisso, tendo-a encontrado numa alma, o Espírito Santo, seu esposo, voa para lá, entra plenamente e comunica-se a essa alma abundantemente, e na mesma medida em que ela dá lugar a Maria, uma das grandes razões porque o Espírito Santo não opera hoje, agora, maravilhas retumbantes nas almas, é que não encontra nelas uma união bastante íntima com a sua fiel e indissolúvel esposa. Veja bem,
Quando o Espírito Santo encontra numa alma a presença da Imaculada Virgem Maria, ele, como esposo da Imaculada Virgem Maria, voa para lá, entra plenamente e comunica-se a essa alma abundantemente e na mesma medida em que ela dá lugar a Maria. Se você e eu dermos lugar a Maria na nossa alma, o Espírito Santo vai agir plenamente, vai comunicar-se com nossa alma, vai gerar em nossa alma Cristo Jesus. Presta bem atenção. Uma das grandes razões que o Espírito Santo não está operando grandes maravilhas nas almas é que não encontra nelas uma união bastante íntima com a sua fiel e indissolúvel esposa. Digo inseparável esposa, porque desde que este amor substancial do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo, desposou Maria para produzir Jesus Cristo, cabeça dos eleitos, a nossa cabeça, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca mais a repudiou, porque ela foi sempre fiel e fecunda. Presta bem atenção nos detalhes. Maria foi sempre fiel e fecunda. Por isso o Espírito Santo nunca a repudiou. Continua ainda realizando e gerando através de Maria. Veja bem, o amor do Pai e do Filho, né? O Espírito Santo desposou Maria para produzir Jesus Cristo, cabeça dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. E produz Jesus em nós, o Espírito Santo. E agora nós passamos às consequências. A primeira consequência: Maria é rainha dos corações. Do que ficou dito, deve-se tirar evidentemente duas conclusões. Em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Ela não pode fazer neles a sua morada, como Deus Pai lhe ordenou, formá-los, alimentá-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe, recebê-los por sua herança e quinhão, formá-los em Jesus Cristo e a Jesus Cristo neles, lançar nos seus corações a raiz das suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo nas obras de sua graça, não pode, repito, fazer tudo isso se não tiver direito e poder sobre as suas almas. Por singularíssima graça, o Altíssimo, tendo-lhe dado o poder sobre o seu Filho único e natural, lhe deu também sobre os seus filhos adotivos. E isto não somente quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Então nós precisamos entregar todo o nosso ser nas mãos da Imaculada Virgem Maria, para que ela, tendo essa posse, ela possa gerar em nós, que o Espírito Santo possa, através dela, gerar em nós Cristo Jesus. Maria é rainha do céu e da terra, por graça, como Jesus Cristo o é por natureza e conquista. Ora, assim como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração ou interior do homem, segundo estas palavras, o reino de Deus está dentro de vós, conforme Lucas 17, 21, assim também o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. É sobretudo nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la com os santos Rainha dos Corações.
Veja bem, seria também aí rainha das almas, né? Por quê? O coração, quando a gente fala do coração, eu abro as portas do meu coração, vem Jesus fazer morada em meu coração, vem Santíssima Virgem, vem Espírito Santo fazer morada em meu coração, eu estou falando da minha alma, né? E aqui fala exatamente isso. Veja bem, é sobretudo nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis. E podemos chamá-la com os santos, Rainha dos Corações. E a segunda consequência de tudo isso que nós já vimos no início desse capítulo é que Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Presta bem atenção. Em segundo lugar, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus de uma necessidade que se chama hipotética, em consequência da vontade divina, é preciso concluir que ela é muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último. Veja bem, quando aqui fala hipotética, aqui, Deus quis precisar da Imaculada Virgem Maria. Não há dúvida de que Deus podia criar, né? Na verdade, não criar, mas sim porque Ele é Deus. E Jesus, homem, 100% homem, 100% Deus, Ele podia gerar de alguma outra forma Cristo Jesus? Poderia, mas Deus quis usar. Tanto que desde o início, desde o Antigo Testamento, desde todas as profecias, uma virgem conceberá e dará à luz. Então, todos esperavam o sim da Imaculada Virgem Maria. E se Deus quis, como diz aqui, chama hipotética, né, essa necessidade, Ele necessitou de Maria para gerar Cristo Jesus, por sua vontade mesmo divina, ela é muito mais necessária aos homens, a nós, para alcançarmos o seu fim último. Em razão disso, não se deve confundir a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se ela não fosse muito mais necessária e fosse apenas de superrogação, isto é, um acréscimo. Então, a devoção à Santíssima Virgem é sempre acima dos demais santos, né? Em outra ocasião, já estivemos falando também da devoção e veneração à Santíssima Virgem, que é chamada de hiperdulia, né? Venerar se chama dulia, né? Hiperdulia é a máxima veneração, tá? Que não é adoração, como é a latria que prestamos à Santíssima Trindade. Isso é adoração. Adorarás somente o Senhor teu Deus. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, nós adoramos. Isso aí é latria. Daí que vem, quando se coloca um ídolo, idolatria. Então é idolatria. Então, a Santíssima Virgem, a veneração, dulia, no caso dela, hiperdulia, que é a máxima veneração. Abaixo da Trindade Santa, veneramos a Santíssima Virgem. Abaixo da Trindade Santa e da Santíssima Virgem, protodulia. Para quem? São José, o glorioso São José, terror dos espíritos infernais. São José, Pai, aquele que cuidou de Maria e de Jesus. Quem mais amou Maria como ser humano, a criatura que mais amou Maria é São José, né? Claro que Cristo Jesus, o Pai e o Espírito Santo amaram Maria, mas não são criaturas, são Deus, né? Veja bem, é Deus, né? As três pessoas, um só Deus. E a dulia, que é a veneração dos demais santos, que é o caso da superrogação, que intercedem por nós, né? Nós vimos também nos vídeos anteriores, em outros vídeos, você pode estar procurando e acessando aqui no nosso canal, você também vai ver o testemunho, no caso lá está sobre o Rosário, parte 1 e parte 2, onde é num exorcismo
de 15 mil demônios que estavam em um homem, uma pobre alma, e São Domingos realiza esse exorcismo através do Santo Rosário. 12 mil pessoas reunidas que estavam lá para vir pregar, e aí através do Rosário todos os demônios vão saindo daquele homem. E isso é fantástico porque, veja bem, através da oração do Santo Rosário. E lá o demônio é obrigado a professar algumas verdades, né? Nossa Senhora o obriga a falar várias verdades. E uma das verdades que ele diz é que um suspiro de Maria diante da Santíssima Trindade vale mais do que os desejos, pedidos de todos os santos. Entendeu? Então, eu acho que deixa claro isso, né? A importância que nós temos da devoção à Santíssima Virgem não é igual à devoção aos outros santos. Claro que devemos também venerar os santos. Eu mesmo, né? São Pio, Pietreutina, vários outros santos. Temos aqui São Pedro, São Paulo, né? E São Bento. Enfim, Santa Teresinha do Menino Jesus. E aqui nós vamos falar vários, né? Então, continuemos. A devoção à Virgem Maria é necessária a todos para salvar-se. Veja bem, baseados na opinião dos padres da Igreja, entre outros de Santo Agostinho, Santo Efrem, Diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás, São Boaventura, o douto e piedoso Suarez, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto justo Lípcio, doutor de Louvânia, e vários outros provaram de maneira incontestável que a devoção à Santíssima Virgem é necessária para a salvação. Provaram ainda que é sinal infalível de reprovação. Segundo o sentir do próprio Ecolampádio e de alguns outros heréticos, a falta de estima e amor à Santíssima Virgem, e que, pelo contrário, é sinal certo de predestinação, ser inteira e verdadeiramente dedicado ou devoto. Inteiramente dedicado ou devoto. Verdadeiramente dedicado. Inteira e verdadeiramente dedicado. Nossa, diácono, quantas vezes vai repetir? Repito mesmo. Por quê? Para que a gente entenda. Todos aqueles que já leram o tratado e fizeram a consagração à Santíssima Virgem, na oração, no ato de consagração, que é muito simples. Na verdade, nós estamos renovando as nossas promessas batismais para vivermos como batizados. Porque muitas vezes somos batizados e não vivemos como batizados. Vivemos como pagãos. E muitas vezes até por ignorância. Então, por isso é importante que nós nos aprofundemos. Veja bem, nós estamos falando de São Luís Maria Grignion de Montfort. Nós estamos falando de doutores, de santos. Veja bem, Santo Agostinho, Santo Efrem. E se for falar aqui de nome de santos, vai ficar etc, 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 etc. Até eu falei que um dia eu ainda vou gravar um vídeo com o nome de todos os santos, de vários santos marianos, que todos eu não vou conseguir encontrar mesmo. São muitos, né? E a igreja já proclamou Maria como uma medianeira de todas as graças. Então presta atenção, nós precisamos sim ser inteira, repetindo de novo, e verdadeiramente dedicados à Santíssima Virgem, devotos da Santíssima Virgem. Mas isso não é só uma devoção que vai usar uma camiseta, que vai usar uma corrente, ou que vai usar uma pulseira, ou que vai usar, né, um pingente, né, ou até mesmo um escapulário. Não é só usar. É rezar o rosário, é viver confiando junto da intercessão da Imaculada Virgem Maria. Deixar que ela crie raízes em nossas almas, como nós vimos aqui. Provam-no as figuras e palavras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Confirmam-no os sentimentos e exemplos dos santos. Ensina-o e demonstra-o a experiência. O próprio demônio
e os seus sequazes, instados pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessá-lo, ainda que de má vontade. De todas as passagens dos santos padres e doutores, de que fiz ampla colheita, para comprovar esta verdade, cito apenas uma, de São João Damasceno, a fim de não me alongar. Tem várias, assim como nós comentamos e já gravamos um sobre São Domingos. Ser vosso devoto, ó Maria Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Deus está te entregando esta arma. Isso é palavra de São João Damasceno. A quem ele quer entregar. Se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus está querendo te entregar esta arma. Esta arma da devoção verdadeira, profunda, à Santíssima Virgem. Poderia referir aqui vários fatos em confirmação do mesmo assunto, entre outros. Primeiro, o que vem narrado nas crônicas de São Francisco. Viu ele, num êxtase, uma grande escada que ia ter ao céu, e em cuja extremidade estava a Santíssima Virgem. Foi-lhe dado a entender que é necessário subir por essa escada para chegar ao céu. Está vendo só? Precisamos subir por essa escada. Segundo, o que está nas crônicas de São Domingos, segundo o qual, perto de Carcassonne, onde o santo pregava o rosário, a alma do infeliz herético estava possessa de 15.000 demônios. É outro que foi gravado, que eu já falei para vocês. Estes foram, por ordem da Santíssima Virgem, e para a própria confusão, obrigados a confessar grandes e consoladoras verdades sobre a devoção à Nossa Senhora. Fizeram-no com tanta força e clareza que, por pouca devoção que se tenha à Santíssima Virgem, não se pode ler sem lágrimas de alegria essa história autêntica e o panegírico que da mesma devoção o demônio fez, assim que, ainda que de má vontade. Como está na outra gravação, não sei se você já viu, procura aí no canal, você vai estar lá Rosário, né? Parte 1 e o Santo Rosário parte 2, tá bom? É curtinho, você assiste os dois vídeos, vai estar completo esse testemunho de São Domingos. A devoção à Virgem Maria é ainda mais necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens, simplesmente para conseguirem a salvação, ou é ainda muito mais aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e sem uma grande dependência do seu patrocínio. Entenda bem, nós vamos continuar aqui para esclarecer, mas é bom já adiantar. Uma coisa é você ser salvo e outra coisa é você atingir a perfeição particular, aquela que Cristo Jesus pede, né? Como aquele que encontrou Jesus e disse: eu faço todas essas coisas, eu sigo todos os mandamentos, isso eu já tenho cumprido, né? E aí Jesus diz: você não está longe, né, da salvação, você não está longe, né? Mas diz: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Também tem outras passagens que Jesus fala: sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Sede santos, como vosso Pai é santo. É isso que nós temos que buscar. Esse é o nosso fim último. É isso que nós precisamos buscar. Só Maria encontrou graça diante de Deus sem o auxílio de qualquer outra criatura. Todos os que acharam graça diante de Deus desde então, só por seu intermédio a acharam.
e também só por ela a encontrarão todos os que ainda hão de vir. Maria estava cheia de graça e, ao ser saudada pelo arcanjo São Gabriel, e recebeu uma plenitude superabundante de graça, quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável, como diz em Lucas 1,35. De tal modo, essa dupla plenitude foi aumentando dia a dia, momento a momento, que a sua alma atingiu um grau imenso e inconcebível de graça. Por isso, o Altíssimo a fez única tesoureira dos seus tesouros e única dispensadora das suas graças, para ela enobrecer, elevar e enriquecer a quem lhe aprouver, possa fazer entrar no caminho estreito do céu quem ela quiser, para fazer passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida, e para dar a quem ela entender o trono, o cetro e a coroa de rei. Jesus é, em toda a parte e sempre, o fruto e o filho de Maria. E Maria é, por toda a parte, a verdadeira árvore que dá o fruto da vida, e a verdadeira mãe que o produz. Quanta riqueza nessas palavras, né? Você abrir a sua mente para o entendimento, né? Uma forma figurativa de falar. Você se abrir para compreender que Deus escolheu Maria, uma simples criatura, diante da grandeza de Deus. Mas nenhum anjo, nenhum santo se compara à Imaculada Virgem Maria. Nenhuma criatura humana, quer angelical, se compara à Imaculada Virgem Maria. Por isso que os santos anjos, em todos os seus coros e graus, a obedecem, servem à Imaculada Virgem Maria. E os demônios a repudiam, fogem desesperadamente dela. Temem e tremem diante de Maria, a Imaculada Virgem Maria. E ainda tem mais vergonha do que o medo que eles têm de Deus. Por quê? Porque eles estão obedecendo a uma criatura e não ao Criador. Esse, por si só, todos os joelhos se dobram diante de Deus, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Todo-Poderoso, aquele que é. Só a Maria confiou a Deus as chaves dos celeiros do divino amor, e o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais secretos da perfeição, bem como de neles fazer entrar os outros. Sabe o que veio à minha mente quando eu estava lendo agora, aqui um pouco para trás? Esse momento em que Maria, quando foi saudada pelo arcanjo Gabriel, já foi ali trazendo a mensagem de Deus Pai como plena da graça, gratia plena. Plena da graça. E aqui diz que depois, quando o Espírito Santo vem e envolve-a com sua sombra e gera nela o Salvador, Yeshua, o Deus que salva, Cristo Jesus, ela fica mais graça ainda, mais plena da graça. Qual que foi a palavra exata que foi falada aqui? Só um minuto. Aqui, ó. Atingiu um grau inconcebível de graça. Né? De tal modo, essa dupla plenitude foi aumentando ainda dia a dia. Por quê? O Espírito Santo habitando nela e ela cuidando do menino Deus. Você já analisou isso? Porque no Santo Evangelho, na palavra do Senhor, fica oculta a vida de Jesus, os 30 anos, né? E aí você vê, a gente sempre fala da vida pública, né? Os 3 anos de vida pública de Jesus, aproximadamente.
Então, e a gente fica só imaginando, porque não tem esse relato ali descrito na palavra, né? Como garantia para nós. Mas uma mãe faz o quê? Quem que limpava o menino Jesus? Quem que cuidava, né? Quem alimentava? Quem acalentou, amamentou, trocou, cuidou? Você que é mãe, você que é pai, você sabe o que eu estou falando. Você que é filho, você sabe o que foi toda a sua infância. Cair, gritar, mãe, né? Aquela, toda a realidade, né? De uma mãe ali presente, maravilhosa.